Olá, seres iluminados, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Áurea, né? Eu tenho 51 anos e eu vim aqui hoje, estou fazendo esse vídeo com a cara e a coragem, né? Para falar sobre espiritualidade, despertar espiritual e contar para vocês como tudo começou na minha vida, para ver se vocês se identificam, se com vocês foi do mesmo jeito ou se foi de forma diferente. Então, meu despertar, na verdade, começou há uns 10 anos atrás, né? Gente, eu sofria de todos os ites que vocês podem imaginar. Eu sofria de sinusite, renite, bursite, tendinite, artrite e por aí vai. Minha vida era dor e sofrimento absoluto. Eu sentia dores em todos os lugares. Começava a doer do alto da cabeça até a ponta do pé. E eu desesperada, eu tinha gastrite, meu estômago doía direto, eu sentia muito enjoo, eu sentia dor na coluna, eu sentia dor nas pernas, eu sentia dor de cabeça. Aí um dia eu fui procurar um médico e o médico falou, você está com... Ai, como que chama aquela doença que dói o corpo inteiro? Daqui a pouco eu lembro e falo pra vocês. Então... Aí outra vez eu fui procurar outro médico e ele me pediu um raio-x, né? Que eu sentia muita dor na coluna. Ele me pediu um raio-x, eu fiz esse raio-x e ele falou assim, a senhora caiu de algum lugar? Eu falei, não. Ele falou, o seu raio-x parece que você caiu de cima de um prédio. Você está com escoliose lombar, vários bicos de papagaio, hérnia de disco, desvio na coluna... E a gente vai ter que fazer um tratamento. E me passou aqueles remédios fortíssimos, fisioterapia. E eu comecei a fazer o tratamento, dava uma melhorada, mas daqui a pouco eu sentia todas aquelas dores de novo, né? E as dores no corpo eram incessantes, todo dia, toda hora. De repente eu comecei a entrar numa crise, eu comecei a sentir crises de pânico, né? Eu tava bem, do nada meu coração acelerava, vinha um medo. Não sei do que, não sei porquê, não sei pra quê, mas eu sentia um medo aterrorizante. Era um medo que eu não sabia o que era, e a única coisa que eu sabia fazer quando vinham essas crises de pânico era me encolher, posição fetal, no cantinho de uma parede da minha casa e eu chorava e eu rezava. E eu rezava o Pai Nosso, e eu pedia pra Deus me socorrer, eu pedia pra Deus me ajudar. Né? E com tudo isso, era muita coisa, era dores, era pânico, aí eu desencadeei uma depressão onde eu não queria sair, onde eu não gostava de conversar, onde eu não queria participar de nada, eu comecei a ficar mais sozinha dentro da minha casa, fazia o que dava, me arrastando, porque eu não tinha ânimo, eu não tinha vontade de fazer nada, eu não tinha vontade de fazer as pequenas tarefas diárias, eu fazia só o básico, eu levantava, eu fazia o café da manhã, tomava, dava café para minha família. Logo então, eu ficava ali enrolando, aí depois eu começava já umas 11 horas, fazia o almoço. Depois que todo mundo almoçava, pronto. Minha energia baixava, minha coragem baixava, meu ânimo baixava e eu não tinha coragem para mais nada. Aí eu ficava enrolando, era o dia inteiro no sofá, aí eu fazia uma coisa aqui, uma coisa ali, o que dava... E depois criava coragem de novo para ir preparar o café da tarde e o jantar. Aí jogava uma roupa na máquina e colocava uma roupa no varal. E as roupas para passar e eu ia enrolando e o tempo ia passando. E assim eu vivi muito tempo. Eu vivi praticamente uns 10 anos da minha vida desse jeito. Até que por conta das dores na coluna, eu procurei uma terapeuta que fazia acupuntura, né? Ah, gente, as dores que eu falei pra vocês que eu sentia no corpo todo, lembrei, veio agora, fibromialgia. O médico simplesmente naquele tempo me falou que eu tinha fibromialgia, me falou que não tinha cura, que eu ia ter que aprender a viver com a dor e que me passou alguns remédios paliativos, me passou um antidepressivo e ali eu tinha que aguentar aquilo, né? Mas eu não me contentei. Depois alguma coisa falou, não, você não tem que se contentar com isso. Deus te fez perfeita, você é um ser de luz espiritual. Você é um ser de espírito, então você não é feito só dessa matéria. Você é luz, você é imune a vírus, cansaço, bactérias e doenças. Você não pode aceitar isso. E eu comecei a não aceitar e comecei a procurar, né?
Naquele tempo a internet não era tão presente na nossa vida, né? E eu descobri essa moça que ela fazia acupuntura. Andréia, se você assistir esse vídeo, beijão pra você e gratidão por tudo que fez por mim, por tudo que você fez. E eu conheci ela e nossa, a gente começou a fazer acupuntura, minha coluna deu uma melhorada, mas aí ela me falou, quando eu contando, né, minha história pra ela, e ela era desperta, né, eu nem conhecia nada sobre isso, e ela me falou, Áurea, você não conhece o reiki? Por que você não faz uma sessão de reiki? Talvez você melhore bastante. Eu falei, reiki? Nunca ouvi falar disso. Aí já veio aquelas crenças limitantes, que reiki era coisa espiritual, era coisa do mal, eu não podia me envolver com isso, blá, blá, blá. Crenças limitantes que a gente tem, né? Aí eu já tava desesperada, eu não tinha mais o que fazer. Aí eu falei, Deus, por favor, me dá uma luz, me ilumina, eu preciso de alguma coisa, eu não consigo viver mais assim, tá muito pesado, tá muito difícil. Aí eu falei, não, eu vou fazer o reiki. Depois de mais ou menos uns 15 dias, eu liguei pra ela e eu falei, André, eu quero marcar uma sessão de reiki, como funciona? Que eu fiquei com medo, né? Eu já tinha passado por tantos exames invasivos, tanta coisa pra descobrir o que eu tinha, que eu falei, tô com medo, vai que esse reiki vai me furar, vai colocar algum objeto dentro de mim. Aí ela falou, não, Áurea, é simples, funciona assim, assim, assim. Eu achei engraçado, eu fiquei descrente, porque como isso podia ajudar alguém, curar alguém, né? Melhorar alguém, a vida de alguém, né? Não se fala em cura, né, nas terapias. Aí eu peguei e fui, quando cheguei lá eu deitei na maca e ela começou o processo. Ela começou o processo, imposição das mãos, aí fez tudo direitinho, demorado, que ela demora sempre, faz tudo bem, faz com muito amor e com muito apreço, né? Ela gosta muito do que ela faz, ela se dedica. E quando eu levantei daquela maca, ela falou, como é que você tá se sentindo, Áurea? Eu falei, nossa, eu tô me sentindo diferente, eu não sabia o que era ainda. Mas eu senti uma leveza tão grande, sabe? Era como se eu tivesse renascido, era como se eu tivesse acabado de nascer de novo. E eu falei, nossa, que coisa estranha. Mas eu fiquei assim, acho que vai passar só um pouco, depois quando eu chegar em casa vai continuar. Gente, mas foi uma experiência maravilhosa. Olha, quando eu falo eu me arrepio inteira. Uma experiência que eu não sei explicar, só quem passou, né, por uma mudança, por um, como é que eu falo, por um despertar através de uma terapia, sabe do que eu tô falando. Gente, na hora que eu saí dali, daquela clínica dela, né, o mundo era de outra cor. O mundo era colorido, tudo era lindo, tudo era perfeito, tudo era maravilhoso. Gente, eu comecei a enxergar as coisas que Deus tinha feito, que até então para mim não existiam mais, estavam em preto e branco. Eu vinha correndo, gente, eu vim pulando, eu vim cantando, eu pulava nas calçadas, eu via aquelas flores, sabe umas florezinhas que a gente sopra assim, que ela solta aqueles filetinhos parecendo algodão, que ela tem uma flor amarela, acho que é dente de leão. Eu vi aquela flor, era um amarelo tão puro, tão lindo, que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu peguei uma florzinha daquela, eu soprava, eu pulava nas calçadas, eu cantava, eu sentia uma leveza, eu sentia que eu era um espírito iluminado, eu sentia o eu sou, que eu sou Deus dentro de mim. E daquele dia pra frente a minha vida mudou, eu falei, não existe só isso no mundo que eu tô vivendo. Existem coisas além, eu preciso ir a fundo, eu quero conhecer tudo, eu quero saber tudo sobre isso. E minha vida foi mudando. A depressão, eu já não sentia mais, eu sentia gosto de fazer minhas coisas, eu sentia prazer, eu sentia uma paz, eu sentia uma alegria, uma felicidade. Era uma felicidade dentro de mim que não tinha tamanho, aquela felicidade e não tinha um porquê, entendeu? Eu não tinha comprado nada, eu não tinha comprado uma roupa nova, eu não tinha ido num restaurante bom, eu não tinha comido uma coisa que eu queria, eu não tinha feito uma viagem, não, era uma felicidade que ela estava ali dentro de mim, mas era como se ela tivesse abafada, algo abafava ela, e de repente ela explodiu, e eu sentia aquela felicidade, eu não precisava de nada, ela estava ali dentro de mim, era só eu olhar para dentro que ela ia permanecer na minha vida, eu tinha aquela certeza. E aí, gente, começou meu despertar espiritual, eu comecei
me interessar pelo tema, eu comecei a estudar muito, eu me tranquei de novo, mas não era um trancado, uma solidão. Eu não sentia solidão, eu sentia solitude. E eu sentia necessidade de ficar sozinha, eu amava ficar sozinha. Se você quisesse me dar um presente, um prêmio, era todo mundo da minha casa sair e me deixar sozinha. Gente, quando isso acontecia, eu pulava, eu vibrava de alegria, porque ali era um momento de eu aprender mais, de eu buscar mais, de eu procurar saber, de eu ir mais fundo nesse tema maravilhoso. E isso aconteceu durante esses 10 anos que eu estou nessa jornada. É fácil? Não é fácil. Quem está nessa jornada sabe como é, né? A gente, para a família, você é um esquisito, você é louco, você é estranho porque você pensa desse jeito, você não pensa daquele. As rodinhas familiares já não fazem mais muito sentido, porque os assuntos não batem com o que você está procurando, com o que você quer falar, com o que você quer saber. E quando você está na rodinha que você procura colocar o seu ponto de vista, você coloca o que você está aprendendo, o que você está entendendo, você é praticamente barrado. Às vezes falam, nossa, você é muito positiva, tudo pra você tá certo, tudo pra você tem que ser como é, tudo tem que ser assim. Eu falei assim, gente, não é que eu sou positiva, eu preciso ser. Ser positiva, acreditar no melhor, vai fazer com que a minha energia fique sempre elevada, que eu fique sempre bem, que energias negativas não se aproximem tanto de mim, porque elas vêm, elas se aproximam de mim. Vira e mexe. Eu me pego ali com as crenças limitantes, eu me pego pensando, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu não tô louca? Será que eles não estão certos? Acho que eles estão certos. Gente, porque só eu, olha, minha família tem aproximadamente, todo mundo, a família do meu marido e a minha família, se for contar, umas 200 pessoas assim que são mais próximos, né? Então, só eu que sou assim, só eu que penso assim. Aí, às vezes eu me pergunto, gente, será que eu tô ficando louca? Eles têm razão? Eu acho que... Aí eu começo a me questionar. Aí eu começava a me questionar muito, aí depois faço, não, você não tá louca, é assim que é assim que tem que ser. Eles estão indo na Matrix, eles estão indo, né? Eles vão na manada, eles estão dormindo. Você acordou, você tá vendo de outra forma. E cada um tem seu momento de acordar, cada um tem sua forma de ver o mundo, a vida no momento que eles estão vivendo. E todo mundo tem o momento certo, né? Eu tento acordar um ali, eu dou uma beliscadinha ali, mas eles não estão prontos, não adianta eu ficar, né, batendo, dando murro em ponta de faca, se não chegou a hora, uma hora vai chegar a hora deles acordar, deles despertar e deles entender, deles conhecer esse mundo maravilhoso, esse mundo incrível. Gente, quanto mais eu aprendia, quanto mais eu fuçava sobre o assunto, mais aparecia, era coisa daqui, era coisa daqui, aí eu estudava uma semana, aí eu entendia, era coisa dali, eu estudava mais outra semana, aí eu entendia mais um pouco, eu fui me aprofundando, aí eu conheci o Hélio Couto e a coisa ficou mais tensa, mais complicada, porque quando eu conheci o Hélio Couto no começo, né, eu falava, nossa, que cara bobo, que homem que fala umas coisas nada a ver, meu, o que ele tá falando? Eu tentava assistir os vídeos e nada. Eu falava, não quero assistir isso não, que eu não tô entendendo nada. Por quê? Eu percebi que você não entende o que ele tá falando enquanto você não abrir sua mente, não libertar algumas crenças que estão aí enraizadas dentro de você. Aí eu parei de ver Hélio Couto, fiquei uns 3, 4 anos, não aguentava nem ouvir a voz dele. Não aguentava ouvir a voz dele, né? Mas aí depois eu comecei a estudar de novo, eu parti para ressonância harmônica, e isso é assunto para outro tema. E vocês? Como foi seu despertar espiritual? Foi parecido com o meu? Vocês têm alguma coisa a me dizer? Vocês acham que é desse jeito mesmo, né? Me contem algumas experiências, me contem coisas de vocês, seres de luz abençoados. E que Deus abençoe a todos. Tchau.